falar sobre o reino do nosso Deus e vai mais ou menos assim, ó. 3, 4. Sobre nós e através de nós seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós, venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio ou perigo, reza, calma, paz e o abrigo. Reza, amor em ação, esperança e a canção dos que choram és consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Vamos junto, venha sobre nós. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Olá! Nos últimos cultos, a gente veio acompanhando a caminhada de Jesus e a gente já viu que, além de perdoar os pecados e de curar, Jesus ensinava. E hoje nós vamos aprender mais um ensinamento de Jesus. Mas antes eu vou chamar uma entrevista que vai nos explicar um pouquinho sobre como foi e aonde foi esse ensino. Olá, eu sou Ion. Por que você está vestindo essa roupa? Todos os judeus, eles usam essa roupa, esse chapéu que se chama kippah, e esse pequeno manto que se chama talit, em respeito a Deus. Nós somos criaturas, somos filhos de Deus, mas nós temos que reconhecer que Ele é superior a nós. Então é uma forma de gente retribuir isso, reconhecendo a superioridade dele e nos colocarmos em posição de submissão a ele. Então essa é a razão pela qual eu estou usando essa roupa, para fazer a mesma coisa que todos os judeus fazem. Vovó, o que é Sermão do Monte? Ok, a primeira pergunta que foi me feita é por que Sermão do Monte? Normalmente, quando a gente fala em sermão, dá aquele medinho, sermão é uma bronca, né? Mas na verdade, na Bíblia, sermão não tem nada a ver com bronca. Sermão do Monte, na verdade, vem a ser um ensino que Jesus fez em um monte. Isso aconteceu no Mar da Galileia. Aonde que ficava esse monte? Lá no Mar da Galileia, quando Jesus foi ensinar as pessoas, ele subiu numa pequena montanha e lá ele ensinou todas as pessoas presentes o famoso Sermão do Monte. Vô, por que Jesus subiu no monte? Jesus, quando se comunicava com as pessoas, ele precisava um tipo de palco, né? Então, ele não tinha nenhum microfone, não tinha nenhuma caixa acústica, então ele precisava achar um lugar especial para se comunicar com as pessoas. Então ele subiu esse pequeno monte, deve ter ficado de pé lá, e começaram a se reunir as pessoas ali abaixo dele. Então ele estava em cima e um monte de gente começou a se juntar ali ao lado dele. Então, à medida que ele falava, as pessoas ficaram cada vez mais próximas dele, as pessoas conseguiam ouvir.
Como aconteceu em outras ocasiões muito próximas dali, ele falava de dentro de um barco e as pessoas ficavam na margem do lago. Então Jesus sempre escolhia o melhor cenário possível para comunicar às pessoas a mensagem que queria dar às pessoas. Quanto tempo que Jesus ficou nesse monte falando com as pessoas? Pois é, quanto tempo Jesus falou para essas pessoas? A gente não faz ideia. Possivelmente o Sermão do Monte, talvez um dia. Mas eu acredito que como Jesus ficou muito tempo ali na Galileia, muitas das mensagens dele foram contadas, foram ensinadas em diversas ocasiões. Jesus se reunia hoje com as pessoas, com um grupo de pessoas, alguém dos discípulos ouvia, anotava alguma coisa, outro dia ele se reunia de novo com as pessoas, talvez em algum outro lugar ou no mesmo lugar, anotavam de novo. E assim as coisas foram acontecendo. Jesus ficou ali na Galileia por aproximadamente 3 anos. Ele foi algumas vezes a Jerusalém, mas acabou sempre voltando, foi algumas vezes para Jerusalém, mas sempre voltou para a Galileia. Ali era o grande palco dele, ali era o lugar que ele ensinava as pessoas. Então, possivelmente ele transitou de um lado para o outro ali no norte da Galileia, mas realmente se a gente pensa, o norte da Galileia era em torno de uns 10 quilômetros de distância de um lugar para o outro. Então ele teve bastante espaço ali para ir de um lugarzinho para o outro. Você já foi naquele lugar, né? Como que é? A região da Galileia é uma região bastante verde. A gente normalmente imagina Israel uma região muito desértica, seca. Realmente, quando a gente vai um pouco mais para baixo, a região de Jericó é muito seco, muita pedra, muito seco. Mas a parte da Galileia não. Em função de toda aquela água que existe ali no Mar da Galileia, é uma região de muita vegetação, muito verde, então é muito bonito. A gente vê hoje, inclusive, ali onde fica o sermão das bem-aventuranças, ali tem um mosteiro, tem diversos frades que fazem diversas missas durante os dias ali. Então é uma região muito bonita, é gostoso de caminhar ali, é uma região que às vezes a gente escuta um ventinho, é uma região muito silenciosa, é muito gostoso. Realmente vale a pena ficar ali, sentado, escutando, imaginando o que aconteceu. Eu realmente, quando eu estive ali, fiquei pensando, puxa, como deve ter sido delicioso ouvir Jesus ensinando aquelas pessoas. E sabe por que é gostoso a gente imaginar isso? Porque quando a gente vai num lugar desses, a gente confirma que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia não é um livro de historinhas, de faz de conta, não. A gente vai nos lugares onde Jesus esteve, onde as coisas de fato aconteceram. Por isso que é tão precioso a gente viajar para esses lugares, pisar onde Jesus pisou, estar onde Jesus esteve, e aí nesses lugares ler a Bíblia e ver, puxa, a Bíblia é verdadeira. Aqui de fato aconteceu o que está sendo ensinado na Bíblia. Obrigada, Ion e família, por nos ensinarem tanta coisa. Mas agora eu vou chamar uma outra família, do Guilherme, da Sabine, do Matias e da Clarice, para nos contarem finalmente o que foi que Jesus ensinou aí no Sermão do Monte. Conforme o tempo ia passando, Jesus foi cada vez ficando mais famoso. Por onde quer que ele passasse, atraía muita gente em volta dele, uma verdadeira aglomeração. Para conseguir falar com todas aquelas pessoas com tranquilidade, Jesus gostava de subir a um monte, seguido de seus discípulos. Lá, ele ensinava como deveria ser o comportamento e a vida de seus seguidores. Jesus falou um pouco sobre como as pessoas viam a felicidade e como Deus achava que era felicidade. Ele disse que felizes são aqueles que choram, porque Deus consola eles. Felizes são os que têm um grande senso de justiça, porque Deus é justo. Felizes são os que se preocupam com os outros, porque quando precisarem serão cuidados também. Felizes são os que têm coração puro, pois através deste coração é possível reconhecer Deus. Felizes são os pacificadores, porque esses serão reconhecidos como filhos de Deus. Felizes são aquelas pessoas que são perseguidas ou zombadas pelo seu compromisso com Jesus, pois isso fará o reino de Deus avançar pela terra. Mãe, eu não entendi direito.
por que Jesus disse que quem chora, quem é pobre e quem é perseguido pode ser feliz? Estranho, né, Bia? Mas Jesus está nos ensinando que o reino de Deus tem uma lógica totalmente diferente da lógica desse mundo. Por exemplo, no mundo, quando a gente pensa em alguém que chora, é um sinal de fraqueza, porque está com dor, porque está assustado, com medo. Claro que Jesus também se importa com essas coisas, mas Jesus está falando que quem chora no reino de Deus será consolado, porque o choro é um sinal de reconhecimento, por exemplo, de um pecado. Se eu reconheço um pecado meu diante de Deus, eu choro, eu me entristeço por isso. Ou quando eu choro junto com alguém que está triste, então esses que choram serão consolados. Outra coisa, Jesus fala, bem-aventurados, felizes os pobres. Não só pobres em questão material, mas ele fala dos pobres de espírito. E é a mesma coisa, quando você reconhece a sua dependência e sua humildade diante de Deus, isso é valorizado. E por último ele fala, bem-aventurados os que são perseguidos pelo meu nome. Então se você reconhece Jesus como seu Senhor e alguém ri de você porque você decide fazer uma coisa certa, nesse mundo você pode ser perseguido, zombado, mas no reino de Deus você será valorizado e recompensado pelo próprio Deus. Vamos ver o que mais Jesus falou? Jesus também falou sobre como o verdadeiro cristão deveria ser, usando como comparação a luz e o sal. Disse que os cristãos deveriam ser tão diferentes, tão brilhantes quanto a luz de uma cidade em cima de um monte, que deveriam fazer a diferença em toda a vida e em sua volta, assim como o sal que dá sabor à comida. O cristão deverá manter a casa aberta aos outros, com a generosidade como a sua marca. Sendo assim, é mais fácil que as pessoas se aproximem e queiram também reconhecer a Deus. Mãe, como que a gente pode ser sal e luz? Vamos pensar que o sal na época de Jesus servia basicamente para duas coisas. Primeiro, para dar sabor para os alimentos. Você já comeu uma pipoca sem sal? Uma batata frita sem sal? Não tem gosto, né? E segundo, o sal servia também para conservar os alimentos. Então um peixe eles preparavam com sal, como um bacalhau, para durar mais tempo, porque eles não tinham geladeira naquela época. Então Jesus dá esse exemplo para dizer que a nossa vida, pode ser como sal na vida das outras pessoas. A gente pode dar o sabor, o tempero e também não deixar as pessoas se perderem em comportamentos desse mundo. A gente pode trazer os valores do reino de Deus pela nossa vida até essas pessoas. E a luz é a mesma coisa. Você já tentou andar no escuro? É muito difícil, né? Acender uma luz facilita. E Jesus quer dizer que a gente pode ser a luz a partir do momento que a gente reflete a luz de Jesus com a nossa vida, no dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas ações. E assim a gente pode ajudar as outras pessoas a caminharem no caminho com Jesus. Eu quero sal, 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 eu quero sal, sal, sal. Eu quero sal, 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 eu quero sal, sal, sal. Eu quero sal na minha comida. Que graça tem comida sem sal? Se o sal um dia perder o gosto, vira poeira e não é mais sal. Perde o sentido, perde a razão. Que grande decepção! Pra nada mais ele serve, só para ser jogado no lixão. Jesus disse que a gente é o sal da terra, assim, então a gente deve ter sabor até o fim. Sabor do quê? Sabor de alegria, de paz e de amor. Que gostoso que vai ser o sol de Deus sobre o mundo. É isso que a gente deve ser. Jesus disse que a gente é o sal da terra, assim, então a gente deve ter sabor até o fim. Sabor de alegria, de paz e de amor. Que gostoso que vai ser o sal de Deus sobre o mundo. É isso que a gente deve ser. O sal de Deus sobre o mundo. É isso que a gente deve ser. Eu quero sal, sal, sal. 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 Outro assunto importante que Jesus falou foi sobre as nossas promessas.
Um seguidor de Cristo deve sempre manter a sua palavra. Quando disser que vai fazer alguma coisa, deve fazer, assim como o contrário. Se sua mãe pediu ajuda e você disse que iria cumprir, você deve manter o trato. Quebrando seu trato e não cumprindo com o que você combinou, você deixa Deus triste e as pessoas deixam de confiar em você. Como Jesus estava lá em cima do monte, aproveitou para falar sobre as preocupações que as pessoas normalmente têm, como o que vai acontecer amanhã, o que vão comer ou o que vão vestir. E ele disse para repararem nas aves do campo, porque elas não se preocupam com essas coisas, mas sempre encontraram comida e têm seus ninhos como para proteção. Ou então, para ver as flores, que não ficam preocupadas se parecem bonitas ou não. Se Deus cuida das aves e das flores, cuida muito mais de cada um de nós. Mãe, se disser que eu vou arrumar meu quarto e eu não arrumar, é pecado? É pecado porque vai contra o que Deus espera de nós como cristãos. Então Deus nos diz que a nossa palavra é muito importante. Se a gente diz sim, tem que ser sim. Se eu disser sim e não cumprir, eu perco a confiança e isso não reflete o caráter de Jesus. Então, por exemplo, quando você vai se comprometer ou vai falar sobre alguma coisa, primeiro pensa bem antes de falar, reflete e se você disser sim, cumpra o que foi dito. Gente, às vezes eu fico me perguntando, mas como é que eu vou fazer tudo isso que Deus espera de mim? Como é que eu vou ser sal o tempo todo, que eu vou falar sim, sim, na hora que tem que falar sim, como é que eu vou falar não na hora que tem que falar não? Como é que eu não vou mentir, não vou esconder nada? Como é que eu vou ser do jeitinho que Deus quer? É difícil, né? Olha, sozinho é difícil mesmo, mas com ajuda fica muito mais fácil. E com a ajuda dele, então, de Jesus, além de fácil, fica gostoso, sabia? Por isso, nós vamos orar agora pedindo a ajuda dele, tá bom? Vamos orar cantando, a gente gosta de fazer isso, né? Bora lá? Jesus, me dê a sua mão, para com ela eu servir. Me dê seus olhos para enxergar outras crianças que eu possa ajudar. Jesus, me dê seu coração, para que eu possa amar também. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Jesus, me dê a sua mão, para com ela eu servir. Me dê seus olhos para enxergar outras crianças que eu possa ajudar. Jesus, me dê seu coração, para que eu possa amar também. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Amém? Bia, conta pra gente qual é o versículo dessa semana. Oi, eu vou ler o versículo dessa semana para vocês. Está em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 14. Vocês estão aqui para ser sal e a luz. Então vamos repetir? Vocês estão aqui para ser sal e a luz. Quanta coisa legal Jesus nos ensinou, não é? Se você quiser aprender um pouco mais, você pode ler ou pedir para alguém ler para você lá na Bíblia, no livro de Mateus, os capítulos 5 até 7. Tem mais um monte de ensinamentos de Jesus e eles estão falando sobre isso, sobre como ser um cidadão do reino de Deus aqui nesse mundo. E é isso, a gente pode viver já os valores do reino de Deus aqui com essa esperança de que um dia ele vai ser vivido na sua plenitude, completo lá no céu. Uma boa semana para você e até semana que vem.